O que é destaque nesta edição? Prefeitura lança programa de recuperação fiscal para mais de 400 mil contribuintes em dívida com o município. Governo do Amazonas define comissão de transição e trabalhos iniciam nesta semana. Tribunal de Justiça do Amazonas abre 13ª Semana Nacional de Conciliação com mais de 10 mil audiências pautadas. Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias em 6,35%. Bolsonaro quer acabar com demarcação de terras indígenas. Moro diz que não se vê como político e que cargo de ministro é técnico. Americanos vão às urnas em eleição de meio de mandato com tom de referendo sobre Trump. Trio é preso ao jogar bolas de futebol com drogas e celulares para dentro do empate. Mototaxista é morto a tiros enquanto tomava café em lanchonete na Compensa. Polícia encontra ossada humana no Distrito 2. Trafegando em alta velocidade, motorista morre dilacerado em capotamento na Avenida das Torres. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:48. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM de Canutama. Rádio Rodearte em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Maran FM em Maran. Caboclo FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5:49. Fiemachete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia ontem foi de muito calor em Manaus, com sensação térmica de 40 graus. Para hoje o Climatempo fala em 33 graus e que é de 80% a probabilidade de chover 8 milímetros. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 6 de novembro. 310 dias do ano. Faltam 55 para terminar 2018. De edição Leonardo Mobla. Comemoramos também o Dia Nacional do Riso, o Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil, Dia Internacional do Saxofonista e o Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Ambiente em Tempos de Guerra e de Conflito Armado, criado por ato da Assembleia Geral da ONU, com o intuito de criar normas ao meio ambiente quando um país está em guerra. De domingo para segunda-feira, o Rio Negro baixou só 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 5 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante esta madrugada que termina. Registros da história. 1817, casamento de Dom Pedro com a Imperatriz Leopoldina. 1888, em sua segunda visita à Basílica de Aparecida, a princesa Isabel ofertou à santa uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubis, juntamente com um manto azul. 1913, Gandhi é preso enquanto liderava uma marcha de mineiros indianos que trabalhavam na África do Sul. 1991, extinção oficial da KGB. Agora 5:51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã e já começamos com a notícia em nível nacional. Jair Bolsonaro viaja para Brasília para cuidar da transição de governo e fazer sua primeira visita ao Congresso como presidente eleito. Na quarta-feira, ele deve se reunir com o atual ocupante do cargo, Michel Temer, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O comboio deixou a casa de Bolsonaro no Rio de Janeiro por volta das 5:27 da manhã e chegou à base aérea do Galeão por volta das 6 horas, hora de Brasília. No trajeto, um dos batedores se acidentou. O avião decolou por volta das 7 horas e daqui a pouco já estará em Brasília. No Congresso, Bolsonaro vai participar de uma sessão comemorativa dos 30 anos da Constituição. Segundo a assessoria do Senado, confirmaram presença na cerimônia Temer,
Toffoli, além dos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, PMDB do Ceará, da Câmara, Rodrigo Maia, Democrata do Rio, além da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O Congresso barrou o acesso da imprensa a uma parte do plenário da Câmara na sessão solene. Os jornalistas terão acesso somente às galerias na parte superior do plenário. Não poderão entrar na tribuna de imprensa próximo ao local onde ficam as autoridades e os parlamentares. Na parte externa ficarão em três setores: Salão Branco, Chapelaria, local de entrada dos convidados, Salão Verde, a Câmara, e Salão Azul, Senado. A assessoria da casa não informou quais razões motivaram a imposição de restrições a jornalistas. Segundo a TV Globo apurou, a orientação partiu da Polícia Legislativa do Senado. No Congresso, o Bolsonaro vai participar de uma sessão comemorativa dos 30 anos da Constituição. Segundo a assessoria do Senado, confirmaram presença na cerimônia Temer, Toffoli, além dos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, além da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. 5h53. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas intensificou a operação Lei Seca em Manaus durante o feriado prolongado. Entre a quinta-feira e o último domingo, a fiscalização aplicou 302 autos de infração e removeu 68 veículos em situação irregular. Nas barreiras, 5 condutores foram autuados por embriaguez ao volante após realizarem o teste do bafômetro e 2 por direção perigosa. A polícia também prendeu 7 pessoas por embriaguez ao volante envolvidas em acidentes pela cidade. E falando em acidente, um grave acidente aconteceu agora de madrugada na Avenida das Torres. Como foi esse acidente, Pellegrini? Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. É mais um acidente grave, Paulo, que entra para a estatística de acidente com morte na cidade. Um número bem maior do que no mesmo período do ano passado. Dessa vez, Paulo Guerra, infelizmente, foi um rapaz de 21 anos de idade que dirigiu um HB20 de cor branca. Ele perdeu o controle do veículo, bateu no arbusto e depois capotou várias vezes, caindo no canteiro central da Avenida das Torres. Infelizmente, o rapaz, que tinha apenas 21 anos, morreu na hora. Pellegrini, o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas. Já apresenta, Paulo, uma movimentação grande nesse momento, principalmente na área do Distrito Industrial, os transportes especiais. Aí um abraço para todo mundo que está se deslocando nesse momento nas rotas para o distrito, com rádio ligado no Jornal da Manhã. Paulo, é grande o número de vans, de micro-ônibus e de ônibus de grande porte também, principalmente na Avenida Grande Circular, Avenida Buriti, essas vias que dão acesso ao Distrito Industrial. Uma ossada humana foi encontrada já num local tradicional de encontro de cadáveres no Distrito 2. Foi a polícia que encontrou ou quando, Pellegrini? Pois é, Paulo, a polícia encontrou ontem, né, no ramal das de Velho, um local onde já várias desovas já aconteceram. E ontem uma ossada humana, Paulo, foi encontrada no local. Para você ter uma ideia do estado, que não dá nem para perceber ainda se trata de um homem ou de uma mulher. A modalidade agora mudou, é jogar bolas de futebol para dentro das penitenciárias, Pellegrini. Os caras são bons de chute, hein? Um trio foi preso. O trio foi preso com bastante droga. Paulo Guerra estava chutando, né? Aquelas bolas, a polícia encontrou aí as bolas que foram tentando, as pessoas chutando lá para dentro. Uma bola azul, uma bola amarela, e a Secretaria de Administração Penitenciária informou que essa tentativa frustrada de arremessar bolas lá para o presídio, onde foi contida pelos agentes penitenciários. Pellegrini, você perguntava quem era o sonoplasta. É o Itamar Jardina, que está na sonoplastia nesse instante. Ele gosta desse nome. O grande Itamar Jardina, gente boa, da melhor qualidade. Um homem que deixou a vida devassa, hoje trilha nos caminhos do Senhor. Bom dia, Itamar. Pellegrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, quando voltaremos com mais informações. Paulo Guerra, ainda bem que você está ao lado de um homem de Deus. 5h56 em Manaus. Reitor do IFAM recebe comitiva de Iranduba para tratar da cedência de imóvel em que será construído o campus do Instituto no município. A reportagem de J. Rai. O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, professor doutor Venâncio Castelo Branco, e outros 3 integrantes do corpo técnico do órgão receberam na manhã de ontem, na sede da reitoria, uma comitiva de vereadores e secretários de Iranduba. A reunião foi mais um passo nas tratativas para a implantação de um campus do IFAM aqui no município, com recursos disponibilizados pelo Ministério da Educação
duplicação, que poderão chegar a 15 milhões de reais. O reitor do IPHAN destacou o trabalho e o apoio do ministro Rocieli Soares, em especial as demandas que envolvem o estado do Amazonas. O ministro, ele tem nos concedido um apoio significativo e, com toda certeza, esta ação será prontamente atendida. Isso tanto é proveitoso para o IPHAN, como para o estado, como também para o município de Iranduba. Para que seja posto em prática o projeto de implantação do campus do IPHAN em Iranduba, falta apenas o terreno, que deve ter no mínimo 20 hectares. Nesta semana, representantes dos poderes executivo e legislativo vão pleitear junto ao governo do estado a doação de uma área próxima ao residencial Maria Zeneide, no quilômetro 7 da rodovia AM-070, onde seria construída uma penitenciária. De acordo com o reitor Venâncio Castelo Branco, vencida essa etapa, não haverá mais nenhum obstáculo para que o IPHAN se instale em Iranduba. Vencida essa etapa, com toda certeza, o IPHAN estará no município. Essa unidade, ela deverá ter seu foco no setor primário, sem esquecer das demais demandas, mais direcionado no setor de serviços e, se possível, também no foco na questão industrial. Dependendo da celeridade do processo de doação do terreno para a construção da obra, o projeto do campus do IPHAN Iranduba poderá ser lançado no próximo dia 26 na Câmara de Vereadores, ocasião em que o ministro da Educação, Rocieli Soares, vai receber o título de cidadão benemérito do município. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h58. Venezuelanos refugiados em Manaus receberam ontem os primeiros certificados de conclusão de cursos profissionalizantes. Ao todo, 100 refugiados que participaram do projeto Oportunizar foram qualificados para atuarem no mercado de trabalho. O projeto de conselhos comunitários para os municípios do interior devem chegar nos municípios durante a primeira quinzena de novembro. A Ouvidoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas será responsável a dar início aos trabalhos deste projeto. Cerca de 120 conselheiros comunitários foram empossados em Manaus no início do mês de outubro. O objetivo do projeto é fortalecer o trabalho de interação da população com as polícias civil e militar para o combate à criminalidade. De acordo com a ouvidora-geral Elane Belota, as ações devem começar pelos municípios de Tefé e de Parintins. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Alternativa da Assembleia de Deus, Show dos Bairros, todos em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, em Beruri. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Vive Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Boba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Temos informações aqui sobre aquele acidente que falamos ainda há pouco, que aconteceu na Avenida das Torres. A informação de que o rapaz que morreu era estudante de fisioterapia da FAMetro, cursava o 9º período. Interagindo com os nossos ouvintes, a Nathalie, Naya e Ana, que estão lá na capital do Rio Grande do Norte, Natal, e queremos agradecer a audiência de todos. A Janete Castro Amorim também em Natal, acompanhando o Jornal da Manhã. A todos na distância os nossos agradecimentos. 6h05. Temos informações de Manacapuru com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Muita reclamação quanto às péssimas condições em que se encontra a rodovia M070, estrada Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Com a execução das obras de duplicação, os serviços de terraplanagem em muitos trechos se estreitam a ponto de deixar os motoristas sem opção de ultrapassagem. Isso sem falar dos inúmeros buracos, que é um verdadeiro perigo para os motoristas. Segundo informações, o Estado paga um dinheirão para a empresa prestar serviço de manutenção em toda a extensão da estrada, mas não é isso que vem acontecendo. Quem trafega na estrada todos os dias aponta que faltam sinalização, acostamento, além da condição do asfalto que está tomado por buracos. Num trecho de aproximadamente 35 quilômetros, onde se concentra os trabalhos de duplicação,
Durante todo o trajeto, os usuários dizem que muitas vezes é necessário parar o veículo ou reduzir a velocidade, já que não tem como ir para o acostamento. É preciso muita atenção para fugir dos buracos. Em dia de chuva, o perigo aumenta, principalmente para os motoristas que não conhecem a rodovia. A água empoçada esconde o perigo que, além de provocar acidente, pode trazer grandes prejuízos com a manutenção dos veículos. Manacapuru tem perdido muito com o desaparecimento dos visitantes que deixam de viajar na estrada por medo do perigo que a estrada apresenta. Com a palavra, a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Bem, Paulo, ligado do Jornal da Manhã está a ouvinte Gilane Santana, na comunidade do Paricatuba. A Gilane e família, nossos agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. O José Roberto Zeg Deg acaba de advertir os motoristas que trafegam pela Manuel Urbano, também conhecida como a M70, para que se acautelem. Cuidado com a velocidade, a estrada está em péssimas condições de trafegabilidade, passa por duplicação, trechos estreitos, dando passagem para os veículos, e a estrada apresenta muitos buracos. E os motoristas devem atentar e dirigir com cautela. Com o objetivo de sistematizar os serviços de defesa animal e vegetal, inspeção animal, agrotóxicos e insumos veterinários no estado, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, órgão vinculado à Secretaria de Produção Rural, lançará na sexta-feira o Sistema de Defesa Agropecuária do Amazonas. O cidadão vai oportunizar o acesso eletrônico dos serviços oferecidos pela ADAF aos produtores rurais, com diversas funcionalidades, entre elas a emissão de guia de trânsito animal, o GTA, documento obrigatório tanto para o trânsito interestadual como estadual de animais, independente da finalidade. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente promove nesta terça-feira no Auditório Ômega do Hotel Adrianópolis, All Suites, em Adrianópolis, o Seminário Estadual de Lançamento do Processo de Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos. O evento é aberto ao público e acontecerá das 8 às 12 horas. De acordo com o secretário da SEMA e presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Marcelo Dutra, pela primeira vez na história, o estado terá o seu plano de recursos hídricos. O Tribunal de Justiça do Amazonas deu início nesta segunda-feira às atividades da Semana Nacional de Conciliação, SNC 2018, que neste ano tem 10.122 audiências pautadas no Judiciário Estadual e vai contar com a participação de 89 varas judiciárias, 36 da capital e 53 do interior. A solenidade de abertura da Semana Nacional da Conciliação no Tribunal de Justiça do Amazonas aconteceu simultaneamente em 4 fóruns da capital e nos fóruns de Iranduba, de Manacapuru, representando as comarcas do interior. A semana consiste em um esforço conjunto de todos os tribunais brasileiros e também contribui para dar vazão aos mais de 80 milhões de processos que tramitam no judiciário do país, segundo dados divulgados pelo CNJ em agosto deste ano. O deputado estadual Cabo Maciel se encontrou com o governador eleito Wilson Lima, do PSC, e defendeu a reforma e ampliação das instalações do Hospital José Mendes, no município de Itacoatiara, unidade de saúde que atende também a população dos municípios da região do Baixo Amazonas. Marcel também falou sobre a construção de uma maternidade capaz de atender as mulheres grávidas de Itacoatiara e região de entorno. Como presidente da Comissão de Saneamento, Recursos Hídricos e outras áreas afins da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos, do PT, está tentando consolidar diagnóstico do saneamento básico no estado. A ideia é dar subsídio ao próximo governador para que este possa cuidar de um problema grave em praticamente todas as cidades amazonenses. Sinésio Campos quer cobrar que o governo cumpra a política de saneamento básico prevista na Constituição Estadual desde 2016, fruto de uma emenda sua. Um passo firme nessa direção foi dado ontem quando o Sinésio fechou parceria com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, ARSAM, para formar um grupo de trabalho de engenheiros da agência e técnicos da Assembleia Legislativa do Estado e de setores de infraestrutura para concluir relatório da situação. Esse estudo deve ser apresentado no dia 15 de dezembro em audiência pública. 6h11. A segunda edição do Simpósio Nacional de Ouvidorias, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, na próxima quinta e sexta-feira,
terá a participação de nomes de destaque do cenário jurídico do país com o tema Os 30 anos da Constituição Cidadã e a evolução dos mecanismos de controle. O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zindler, fará a conferência de encerramento do evento. A palestra magna, que será logo após a solenidade de abertura do simpósio, será proferida pelo amazonense Mauro Campbell Marques, ministro do Superior Tribunal de Justiça há 10 anos. Autor do livro Improbidade Administrativa, Temas Atuais e Controvertidos, lançado em maio deste ano, o ministro é graduado em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário Metodista Benê, do Rio de Janeiro, e possui mais de 30 anos de carreira jurídica. As empresas da Zona Franca de Manaus estão contratando aproximadamente 5.000 empregados temporários para este fim de ano, conforme disse o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana. O processo de contratação já está em fase de finalização e os trabalhadores temporários devem assumir os postos de trabalho até o fim desta primeira quinzena de novembro. A quantidade é superior aos contratos temporários de 2017, quando foram recolocados no mercado cerca de 4.000 colaboradores. Segundo Santana, antes do período eleitoral, o sindicato fez um acordo com algumas empresas do Polo Industrial de Manaus para a abertura de 5.000 postos de trabalho. De julho a setembro, 3.500 pessoas foram contratadas. As 1.500 vagas restantes serão fechadas até a próxima semana por candidatos que estão nas etapas finais do processo de recrutamento e seleção. Decreto publicado nesta segunda-feira, assinado pelo governador do estado, Amazonino Médio, do PDT, definiu a comissão de transição do governo do Amazonas. A equipe terá a função de repassar para o governador eleito Wilson Lima, do PSC, informações e dados sobre as contas públicas, recursos humanos, ações, programas e projetos em andamento, bem como contratos, convênios, pactos e demais ajustes. Os integrantes da atual administração pública nomeados para repassar as informações para a nova gestão são Alfredo Paes, secretário de Fazenda, Francisco Deodato, secretário de Saúde, e Arthur Lins, secretário-chefe da Casa Civil. O decreto ainda cita como representantes de Wilson Lima o vice-governador eleito Carlos Almeida Filho, do PRTB, e o deputado Luiz Castro, da Rede, tendo como coordenador Humberto Laudares, que já participou de equipes de transição do Rio Grande do Sul e em São Paulo. 6h14 em Manaus. Mais de 400.000 contribuintes em dívida com a Prefeitura de Manaus poderão quitar ou parcelar seus débitos, aderindo ao programa de parcelamento incentivado PPI Manaus, lançado nesta segunda-feira pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. O programa pretende se recuperar 80 a 100 milhões de créditos, além da entrada de recursos no Tesouro Municipal da ordem de 30 milhões de reais. O volume de débito dos contribuintes atingiu já marca superior a 6 bilhões de reais. A adesão ao programa vai até o dia 21 de dezembro para pessoas físicas ou jurídicas com débitos inscritos ou não em dívida ativa municipal. O prefeito disse que é preciso fazer justiça fiscal, cobrando de quem pode pagar e olhando de forma especial para aqueles que não podem pagar. E a gente espera recolher um bom recurso disso e ao mesmo tempo regularizar a vida de tantas pessoas. Eu falei aqui de alguns temas. Primeiro, nós já premiamos com 10% de desconto aquele que paga em dia, e vai ser assim de novo em 2019, para não parecer que nós estamos punindo quem paga em dia. As pessoas que não puderam pagar seus impostos, nós estamos dando oportunidades de pagamento em dia, com desconto menor um pouco para quem paga parcelado, mais desconto, e a pessoa regulariza a sua vida. A gente precisa não cobrar imposto, excluir isso aí, as pessoas que realmente não podem pagar. Para quem optar pelo parcelamento, o desconto sobre os encargos será menor de acordo com a quantidade de parcelas. 80% para pagamento de 2 a 3 parcelas, 60% para 4 a 6 parcelas, 50% para 7 e 12 parcelas, 40% para 13 a 36 parcelas. O valor mínimo da parcela é de uma UFM para pessoa física, como disse o secretário da CEMEF, Lourival Praia. Primeiramente, se o contribuinte ele tiver dívidas de 2018, ele tem que parcelar primeiramente a dívida de 2018 e depois ele vai parcelar as dívidas de anos anteriores. Nós vamos colocar no site da prefeitura o parcelamento em até 6 vezes. Ele vai poder fazer direto na internet. Por enquanto, nós só estamos fazendo presencialmente aqui no Manaus Atende, nos PACs.
O procurador-geral do município, Rafael Albuquerque, disse que desde 2013 a Prefeitura de Manaus colocou em prática o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS. Nos 2 últimos anos foi possível uma arrecadação de 72 milhões de reais referentes aos débitos negociados. Os programas atendem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça por meio da Semana Nacional de Conciliação. Este ano a Prefeitura avançou nas propostas do REFIS e com o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI, atinge outras dívidas que não foram contempladas em anos anteriores. O prefeito Arthur Virgílio, desde 2013, ele vem determinando que nós façamos a adesão a esse programa do CNJ, que é a Semana Nacional de Conciliação. Então, desde 2013, nós temos, nesse período, concedido algumas condições um pouco mais vantajosas para fomentar o ambiente de negócios e trazer o contribuinte, pessoa física e pessoa jurídica, à adimplência. Então, essa é uma oportunidade única. Essas condições, como já explanado, elas não fizeram parte dos outros projetos desenvolvidos na prefeitura e nós fazemos um apelo a que os contribuintes eles façam adesão e comecem um 2019 diferente. Polícia. Alberto Peregrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante, Paulo Guerra, após ser denunciado pela própria mulher por agressão física. Com ele foram encontrados vários entorpecentes e dinheiro. Segundo o delegado Ricardo Cunha, as investigações em torno do caso tiveram início após a vítima comparecer ao prédio da DECTA, né, que combate a violência contra a mulher, e o companheiro dela havia agredido-a fisicamente, bateu na mulher, e quando a polícia foi investigar, ele era também traficante de droga. A mulher apanhou, mas entregou que ele vendia droga. Ela disse que ele mexia com o que não prestava e ele foi preso no 13º DIP. A vítima, a mulher que apanhou, entregou tudo. O marido estava lá, valentão, foi preso pela mulher que entregou que ele era, inclusive, traficante de drogas. A 10ª SICOM prendeu em flagrante um homem de 50 anos por manter em cárcere privado e estuprar a própria companheira de 21 anos de idade. A prisão ocorreu quando ele já estava lá com a mulher presa, ela não deixava ela sair para lado nenhum e a estuprava, de acordo com o boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. Criminosos arremessavam 2 bolas carregadas com chip, com celulares, por cima do muro da unidade prisional Antônio Trindade, o Ipate, localizado no quilômetro 8. Mas, rapaz, como é que deixa chutar a bola pra lá? Ainda bem que pegaram lá dentro. A fiscalização lá fora, o negócio tá frouxo, realmente. Chegar lá do lado do Ipate com a bola e chutar por cima do muro, e lá dentro é que vão ver a situação. Olha, o negócio não tá fácil não. Os suspeitos, ainda bem que 3 foram presos. Como é que o cara entra com bola lá naquela área lá do Antônio Trindade, né? Lá no Ipate. Dentro da bola estavam aí vários celulares, carregadores, chips, cabo USB, fone de ouvido, aparelho celular e também 49 chips de celular. Se estão jogando chip para lá, é porque lá dentro tem celular. O coach da Silva Braga, de 18 anos, Anderson Lima, de 22 anos, Sidney Ricardo Silva, de 30 anos, foram presos pela equipe lá da polícia que estava lá naquela área. Rapaz, mas era muita coisa dentro das bolas de futebol. Vamos esperar aí que a Secretaria de Administração Penitenciária não permita que ninguém passe com bola lá pro Antônio Trindade. Rapaz, quando as pessoas vão visitar lá, baixa o vidro aí, pessoal da Força Nacional, levanta o vidro, baixa o vidro. O outro chega lá com bola, vai, chuta lá pra dentro. O negócio tá frouxo, realmente. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã.
Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas da cidade. Nesse momento, o comandante-geral da Polícia Militar nas ruas, Coronel Amadeu Soares, no 6º DIP, presos em flagrantes por roubo nesse momento, e tem a presença do secretário de Segurança, Amadeu Soares, lá no 6º DIP, na área da zona norte da cidade, trabalhando intensamente a fim de trazer melhor segurança, bem como o secretário extraordinário, o Coronel Walter Cruz, também comandando as operações na cidade. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Movimentação tranquila durante a noite e madrugada. Poucos atendimentos. Um foi por acidente de trânsito, outro por agressão física, e uma pessoa deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de uma facada na barriga. Pronto socorro Platão Araújo, esse também localizado no coração da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada, vítima de golpes, aliás, de chicotadas. Um fio elétrico foi usado para agredir um homem de 26 anos de idade. Não se sabe por quê e nem quem foi que deu essas chicotadas. O corpo estava todo marcado, cheio de hematomas. O rapaz chegou a desmaiar de dor de tanto levar chicotadas na área da zona leste da cidade. Ele não sabe dizer ou não quer dizer por que ele pegou essas lambadas, principalmente nas costas, rapaz. Onde pegou a lambada, chega a subir o lombo. Foi muita peia nas costas desse homem que deu entrada no pronto-socorro. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. 2 homens se desentenderam por motivo ainda desconhecido na área da Avenida Camapuã. Não se sabe por que eles se desentenderam. Primeiro foram para a briga, depois um deles puxou uma faca e deu-lhe 2 facadas, uma na barriga e a outra nas costas. As facadas foram desferidas por um homem até o presente momento não identificado. Não se sabe também o motivo da briga. A vítima não sabia dizer o porquê da briga. Também eu acho que ele não queria dizer, mas eu acho que tem triângulo amoroso nesse negócio aí. O homem estava muito transtornado, muito desesperado depois que levou as facadas. Ele nem ligava pro golpe, ele estava assim meio aéreo, sabe, com aqueles sintomas de traição. Aliás, o homem com sintomas de traição esquece as coisas, fica meio besta, é um negócio terrível. Se você vê alguém assim meio triste, disperso, esquecendo as coisas, ele está com problema no barraco. E mais do pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de queda de moto. As primeiras informações dão conta de que ele vinha em alta velocidade, perdeu o controle da moto e acabou rebolando pelo asfalto. O acidente deu-se no bairro Zumbi dos Palmares, nas proximidades da rua Doutor Pegoraro. O homem perdeu o controle de sua máquina, ficou todo quebrado e foi levado à unidade de saúde Doutor Platão Araújo. Aliás, todos que procuram Platão Araújo, apesar das dificuldades, são muito bem atendidos. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Uma ossada humana foi encontrada no ramal da Gisele, na área do Distrito Industrial 2. O carro-tumba do Instituto Médico Legal, o Departamento de Perícia Técnica Científica foram até o local também, já fizeram os primeiros procedimentos de perícia, a polícia também, a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros também esteve no local. A ossada já estava há muito tempo, não se sabe ainda se trata-se de uma ossada de um homem,
se é de uma mulher. O fato é que essa ossada humana foi encontrado num local que já é tradicional de desova em Manaus, lá no ramal da Gisele, no distrito industrial dos. E atenção! Um homem foi assassinado no bairro da Compensa. E foi ontem pela manhã, o programa do garotinho Valdir Correia estava liderando a audiência no horário. O pico de audiência estava lá em cima. O garotinho arrebentando na audiência, trazendo informações de Manaus e de todo o Brasil. Neste mesmo momento chegava a informação, através de uma das patrulhinhas do garotinho Valdir Correia, que o homem havia sido assassinado quando estava no bairro da Compensa tomando café. A irmã dele estava junto com ele, quando de repente ocupantes de um carro misterioso desceram do veículo e atiraram 1, 2, 3, 5 balaços no corpo da vítima. Nada foi levado desse homem. As primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver diretamente com o tráfico de drogas e trata-se de um acerto de contas. Mais um crime, mais uma morte no bairro da Compensa. Ainda há pouco, Paulo Guerra, nós já trazemos em manchete que um capotamento, um gravíssimo acidente de trânsito aconteceu na Avenida das Torres por volta de 23h58. Era finalzinho de noite, já entrando para a madrugada, quando um veículo de marca HB20 de cor branca em alta velocidade, o condutor era o Vladimir dos Reis Neto, 21 anos, universitário, perdeu o controle do veículo e acabou morrendo na hora. O acidente foi gravíssimo, o carro ficou completamente destruído. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, o carro derrubou um arbusto, bateu na sarjeta, capotou pela pista, pelo asfalto da Avenida das Torres e depois foi rebolando até o canteiro central. Infelizmente, Vladimir dos Reis Neto, de 21 anos, acabou morrendo na hora nesse acidente. Foi um desespero de amigos e parentes que chegaram rapidamente ao local. E os primeiros procedimentos de perícia já foram feitos no local, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e muita gente comovida, um rapaz universitário, um rapaz de boa índole, um rapaz super gente boa, que infelizmente perdeu a vida em um acidente de trânsito. A gente volta a lembrar que acidente de trânsito com morte tem um número bastante acentuado em Manaus, principalmente em relação ao ano passado. Cresceu e muito o número de acidentes com mortes na cidade de Manaus. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 54 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para não dizer que não falei de coisa boa, ontem houve a eleição do Sindicato do Transporte Especial, o SIND Especial, e com uma maioria esmagadora dos votos, o presidente é novamente o William Enoch, continua na presidência, foi eleito mais uma vez presidente do Sindicato do Transporte Especial, o famoso SIND Especial. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.818, sorteou as dezenas 04, 26, 51 53 e 77 e acumulou. A Loto Fácil concurso 1733, sorteou as dezenas 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 23 e 25. 15 acertos, 4 apostas, cada uma recebe R$407.194,98. Os apostadores são do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Santo André e capital São Paulo. 14 acertos, 406 apostas, cada uma leva R$1.763,41. 6:36. Esportes.
Com apenas 19 anos, Kylian Mbappé já tem em seu currículo 2 campeonatos franceses, uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa e o título mais recente e importante, uma Copa do Mundo. Por conta desses resultados, além do bom desempenho apresentado em todos eles, o jovem foi avaliado em 216,5 milhões de euros, cerca de 911 milhões de reais, pelo CS Football Observatory, sendo então o jogador mais valioso do mundo. Neymar passou a ser o terceiro mais caro, tendo à sua frente o Kane, que vale 197,3 milhões de euros, cerca de 830 milhões de reais. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Esporte 1, Ceará 0. Com este resultado, o Paraná já está rebaixado para a Série B. Pela Série B, ontem Goiás 1, Sampaio Corrêa 0. E tem muita bola rolando nessa terça-feira. Às 15h55, pela Liga dos Campeões da UEFA, jogam Mônaco e Clube Bruges. 17 horas, Schalke 04 e Galatasaray. Às 18 horas, Atlético Madrid, Borussia Dortmund. Volterran e PSV. Napoli e PSG. Inter de Milão e Barcelona. Porto e Lokomotiv Moscou. 19h15, Campeonato Brasileiro Série B. Atlético de Goiás e Avaí. Brasil e Vila Nova. Londrina e Criciúma. 20 horas, São Bento e Curitiba. 20h30, Ponte Preta e Boa Esporte. 21h30, Fortaleza e CSA. No mesmo horário, Figueirense e Guarani. CRB e Juventude. Paysandu e Oeste. Últimas notícias. A Bolsa Brasileira bateu ontem mais um recorde, com o Ibovespa superando os 89,5 mil pontos. Esse movimento reflete basicamente um otimismo dos investidores brasileiros, porque o estrangeiro continua com o pé atrás. Só no mês de outubro, os investidores de outros países retiraram 6,2 bilhões da Bolsa de Valores. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 0,88%, vendida a 3,72. Petrobras cota preço médio da gasolina nas refinarias em 6,35% para o menor nível desde abril. Valor médio do combustível cairá para R$1,7293 por litro. Diesel segue em R$2,1228 por litro. Aqui em Manaus, a população reclama. Os preços dos combustíveis não baixam, apesar dos anúncios de redução na Petrobras. O Comitê Nacional de Segurança de Transportes da Indonésia afirmou nesta segunda-feira que o indicador de velocidade do avião 737 MAX da Boeing da Lion Air caiu no mar de Java na semana passada, estava danificado em seus últimos 4 voos. Todas as 189 pessoas que estavam a bordo morreram no acidente. Os americanos vão às urnas nesta terça-feira para as eleições de meio de mandato, nas quais irão definir uma nova Câmara, 1/3 do Senado e mais de 75% de seus governadores. A votação tem clima de referendo sobre o presidente Donald Trump, que completa em breve 2 anos na Casa Branca. A principal mudança possível é que os democratas obtenham a maioria dos deputados. O Senado possivelmente permanecerá com maioria republicana. Dos 35 cadeiras em jogo, apenas 9 pertencem a republicanos. E das 26 ocupadas atualmente por senadores democratas, 9 representam estados vencidos por Trump em 2016. 6h44. A Casa Civil nomeou nesta segunda-feira 27 nomes indicados para a equipe de transição do novo governo de Jair Bolsonaro. As nomeações estão em edição extra do Diário Oficial da União, que circulou ontem à tarde. Dos 27 nomes que constam da lista, 22 são indicados pela transição e 5 pelo governo de Michel Temer, por já serem servidores públicos. Na equipe de transição não há mulheres. O juiz federal Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, entrou de férias nesta segunda-feira para atuar na transição de governo. Em ofício encaminhado ao corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região, Ricardo Teixeira do Vale Pereira, Moro informa que pretende tirar todos os períodos de férias a que tem direito antes de pedir exoneração no início de janeiro. O juiz Sérgio Moro comentou nesta segunda-feira a decisão de deixar a Operação Lava Jato para comandar o Ministério da Justiça no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, e disse que não se vê ainda como um político verdadeiro. Moro fez palestra em Curitiba durante evento sobre mercado de construções sustentáveis no Brasil
e no mundo. Ele disse ainda que como ministro vai trabalhar com aquele que conhece, que é a justiça. Na palestra que durou cerca de 1 hora, o juiz ressaltou que mantém válida a promessa que fez anos atrás de que jamais entraria para a política. Com a saída de Moro, a juíza Gabriela Hart, substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba, fica à frente dos processos da Lava Jato interinamente, até que seja escolhido um novo responsável. Nesta segunda-feira, Gabriela ouviu os depoimentos de 2 réus no processo da Lava Jato, que investiga se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu propina de empreiteiras por meio da aquisição e de reformas em um sítio lá em Atibaia. O depoimento de Lula nessa sessão está marcado para o dia 14. O novo juiz da Lava Jato será definido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. Na cadeia, Lula anda eufórico com a saída de Moro e já entrou com novo habeas corpus do FTS, no SF, para sair da prisão. 6h47. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ontem que ainda não está batido o martelo sobre a reforma da Previdência com o economista Paulo Guedes, seu futuro ministro da Economia. Ele disse ver com desconfiança a ideia de Guedes de substituir o modelo atual por um que pressupõe uma poupança individual do trabalhador. Numa primeira reação do mundo árabe às declarações pró-Israel do presidente eleito Jair Bolsonaro, o governo do Egito adiou sem data uma visita oficial que o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, faria ao país entre os dias 8 e 11 próximos. No período ocorreria também um encontro entre representantes do setor privado dos 2 países. 20 empresários brasileiros já se encontram no país e precisarão retornar assim que sejam realizadas as rodadas de negócio. Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que seu governo se oporá a novas demarcações de terras indígenas na véspera de viajar a Brasília para iniciar o processo de transição. Em entrevista à Rede Bandeirantes, Bolsonaro falou sobre diversos temas polêmicos, como a participação do Brasil no Mercosul, a possível extradição à Itália do ex-militante de esquerda Cesare Battisti ou o papel dos professores nas escolas. No que depender de mim, não tem mais demarcação de terra indígena. Temos uma área maior que a região sudeste de terra indígena. E qual é a segurança para o homem do campo? O fazendeiro pode acordar hoje e de pronto ter conhecimento de que via portaria ele vai perder sua fazenda para nova terra indígena. O índio não pode continuar sendo preso dentro de uma área demarcada como se fosse um animal dentro de um zoológico, disse Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai a Brasília pela primeira vez após ser eleito presidente da República. Ele participa hoje da sessão solene no Congresso e vai se reunir com Temer na quarta-feira. Ele está desembarcando nesse instante na capital da República. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro defende gravação de professores, tem que se orgulhar e não ficar preocupado. A Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que aprovar a idade mínima de servidor este ano seria grande passo. O Estado de São Paulo. Homem mata a advogada e o marido dela após perder ação judicial em São Paulo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Equipe de transição de Bolsonaro começa com 10 grupos de trabalho. Valor econômico. E Bovespa fecha acima dos 89 mil pontos pela primeira vez na história. Estado de Minas. Governo anuncia desconto de 3% no IPVA para bom pagador. Jornal do Comércio no Recife. Petrobras reajusta botijão de GLP em 8,5% das refinarias a R$25,07. Fortaleza, Diário do Nordeste. Delegados e policiais civis são denunciados por tráfico de drogas, tortura e associação criminosa. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro nomeia para a equipe de transição um dos donos da maior prestadora de serviços da campanha. Brasil Econômico. Projeção para inflação em 2018 cai para 4,40%, aponta Focus. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Entidades apostam em diálogo com o novo governo. A crítica. Economia, fim de ano aquecido. Indústria contrata 5 mil para crescer 25%. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Seguideg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Me substitui amanhã na bancada do Jornal da Manhã o companheiro Edson Melo. Tenham todos um bom dia. Vírgula 9